Eu vim aqui falar de um projeto chamado Playgame, no qual estive envolvido, foi co-criação minha e de um coreógrafo português chamado Pedro Rosa. E este projeto tem algumas particularidades que foi o que me levou a propô-lo para trazer aqui esta conferência organizada pelo Miquel. Este projeto surgiu de uma parceria nossa, minha e do Pedro Rosa, que estávamos interessados em explorar a noção da ação no espaço. Eu, porque tinha a ver com a minha tese de doutoramento, de que o David já falou, e no caso dele tinha a ver também com a sua própria prática de coreógrafo. E interessava-nos tentar explorar a ação no espaço já construído, já ocupado. É muito fácil fazer ações de um palco, que é uma espécie de folha em branco, mas o espaço real é uma folha em branco que tem muito peso em cima, peso construído e peso institucional. Nós partimos do conceito dos audio walks. Tanto quanto eu sei, os audio walks foram um formato criado pela artista britânica Janet Cardiff, que partiu dos audioguias, que são aqueles dispositivos áudio que existem nos museus e monumentos, para ficcionalizar o espaço. Foi o primeiro ponto de partida dela, foi usar o áudio para transformar a percepção dos ouvintes em relação ao espaço que iam percorrendo. Tanto quanto sei, houve várias companhias que usaram este formato em Portugal, o Visões Úteis, a Estrutura, o Teatro do Frio, também em Coimbra, a Casa da Esquina, em Sintra o Teatro Mosca, mais recentemente, que normalmente tem uma função mesmo de dar a ver o espaço segundo diferentes perspectivas, ora uma perspectiva mais política, ora uma perspectiva mais poética. Mas o nosso objetivo ao usar os audio walks era para ativar o próprio ouvinte, fazê-lo fazer coisas. Então começámos um longo processo de experimentação. Nós passámos 2 anos a experimentar e a discutir ideias. Tivemos a sorte de conseguir arranjar no Porto uma casa, normalmente chamada Casa da Alegria, que é um palacete na Rua da Alegria, do início do século XX, que a dona, com uma generosidade imensa, deu-nos o espaço para estarmos ali meses e meses a experimentar coisas. É uma casa ainda bem conservada, mas já abandonada há uns anos, então com alguns, tem partes mobiladas, partes arruinadas, é um sítio bastante particular, tem até um jardim, um antigo jardim romântico, transformado numa selva, que aquilo está um completo caos, ainda tem coisas como estátuas lá no meio e outras, de modo que foi um verdadeiro achado, e aí dedicámos-nos a experimentar o que é que podemos fazer com esta ideia. Nós trocámos imensas ideias, fizemos várias experiências, fizemos 2 experiências principais. Uma delas, eu escrevi uma série de textos para diferentes pontos da casa, gravámos e depois experimentámos. E a conclusão a que chegamos é que dava muito uma ideia de solidão, ou seja, não havendo qualquer tipo de interação humana, não havia qualquer urgência para fazer o ouvinte ou o espectador fazer alguma coisa, ou tomar algum tipo de decisão. Pelo que sentimos a necessidade de ter também pessoas presentes que dessem a urgência do olhar humano, que pressionassem o espectador e ele próprio agir. Fizemos uma segunda experiência, desta vez já com atores numa parceria com uma escola de teatro. Correu bastante melhor, em que sentimos a importância de ter atores presentes, mas eu tinha insistido muito em dar liberdade ao ouvinte, ou seja, cada áudio criava um determinado ambiente e dava sugestões, e a partir dessas sugestões o espectador podia fazer o que quisesse. Isso revelou-se errado e acabámos por ter de trocar de opção, ou seja, de dar escolhas claras ao espectador, escolhas que o direcionassem, no sentido que o texto aqui não funcionava apenas como nos audiowalks, como um condutor do olhar, como uma marca descritiva, mas funcionava também como um ativador, um desbloqueador de opções. Para mim funcionava também como uma espécie de, além dos espaços que eram percorridos, abria espaços de ação.
Com base nestas experiências, chegámos a um modelo que consistia em ter uma personagem, ou seja, cada percurso estava associado a uma personagem ficcional. E neste percurso havia vários passos e havia uma tomada de decisão que era dada ao espectador. E depois haveria algum tipo de consequência que seria, acima de tudo, textual, ou seja, não haveria consequências reais, porque a realidade é uma matéria pouco maleável, mas haveria consequências textuais que acabavam por funcionar do ponto de vista ficcional nas próprias emoções do espectador. Com base neste modelo, e depois de termos tido um pequeno apoio, bastante pequeno, decidimos abalançar-nos a criar algo que fosse mesmo apresentado ao público. E resolvemos fazer isto em formato de laboratório. Por um lado, devido à nossa escassez de meios, e que isto era, como acabámos por descobrir, um empreendimento monstro. Por outro, porque achámos também que a própria experiência poderia ser interessante para as pessoas que pudessem participar nela, e também porque, mesmo da própria experiência de ensino que tenho tido, cada vez mais me convenço que a principal forma de aprendizagem é a tentativa e erro, é o fazer e não tanto apenas a comunicação oral. E, aliás, é por isso que trouxe aqui algumas imagens, porque tenho sempre dúvidas de até que ponto é que as minhas palavras não se limitam apenas a ativar pensamentos em vocês, tal como os próprios audiologs. Mas, continuando, a partir daqui, fizemos então uma primeira experiência com o público, pedimos ao auxílio de várias pessoas, abrimos um laboratório à colaboração e criamos vários grupos de trabalho. E cada grupo de trabalho tinha a função de, explorando o espaço, propor uma espécie de ficção que o espaço sugerisse. E houve várias propostas, umas mais excessivas, que implicavam dramas pessoais, outras mais inspiradas, quase hollywoodescas, mas tudo isto era fruto da própria percepção no espaço, ou seja, era no fundo o texto que brotava de uma mistura de imaginário coletivo aplicado ao espaço que estávamos a explorar. Como eu disse, era um espaço. Este é o jardim. Eu acho, Jorge, que tu ainda não percebeste. Não percebi. Que o projetor decidiu autonomamente. Ok. Mas vou-vos explicar outra coisa, que é isto. Sim. Eu entrei no espetáculo, portanto... Ela também pode ser testemunho. Isto é só uma pormenor tecnológico que nós, para tornar mais fácil o processo de ação, usamos telemóveis, vejo smartphones, e isto, vocês veem aqui, ou não veem aqui, são códigos QR, que é aquele códigos QR. São códigos de leitura óptica, que são lidos pelos smartphones. Vocês encontram muito isto, por exemplo, agora até nos parquímetros, em que podem ler com o smartphone e aquilo ativa uma função do próprio telemóvel. Neste caso, cada um destes códigos ativava um texto que o espectador ouvia. Isto era uma forma também, no fundo, de colar os textos aos próprios locais, pois o espectador tinha de ir ao local, correr o código, e só depois de correr o código é que podia ouvir o texto. Estas ficcionalizações funcionavam também numa lógica de aproveitamento do espaço e dramaturgia do próprio espaço. Nós partimos da ideia de Walter Benjamin de que o espaço em si é amorfo, que o espaço é guiado pelas nossas emoções e pelas nossas experiências prévias. Logo, muitas vezes este texto funcionava como uma espécie de experiência prévia, em que esta voz, a que nós chamamos, muito pouco imaginativamente, de companheiro, ia sussurrando uma série de informações ao espectador que criavam uma sensação de reconhecimento, criavam um mapa mental ao próprio espectador. No fundo, é um bocadinho como nas próprias galerias de arte, em que cada obra tem
uma legenda, e é a legenda que marca aquela obra como sendo uma obra de arte. No fundo, estes textos tornavam o espaço também reconhecível para o próprio espectador e davam-lhe pistas para a ação. Sendo que no final havia esta interação com esta personagem, que era interpretada por um ator, e que acabava por uma decisão que era necessário tomar. Porque esta questão da decisão era também para uma implicação pessoal. No fundo, o próprio espectador, ao ter de fazer coisas, tinha de fazer tarefas como ir buscar cartas, tinha de ir colocar objetos em determinados sítios, tinha de ir falar com outras personagens e tinha de comunicar decisões a personagens, implicava-se naquilo que estava a acontecer. No fundo, estava realmente a agir. Era uma ação ficcional, mas era uma ação que o espectador sentia enquanto real, porque ele próprio tinha de a fazer fisicamente. Criava-se, portanto, várias histórias que depois cada espectador percorria sozinho essa história. Isto também era um modelo mais ou menos também para permitir que várias pessoas pudessem usufruir desta experiência. Havia 4 histórias a decorrer em simultâneo dentro da mesma casa e, tendo em conta que a casa tinha partes arruinadas, tinha partes cenografadas, não muito cenografadas, nós tomámos foi uma ideia do Pedro, foi uma opção radical de apagar as luzes todas. Isto decorria tudo às escuras, em que o público tinha de usar lanternas. Era, na verdade, algo até bastante pesado para os espectadores. Tinham um smartphone, aos escutadores, uma lanterna e às vezes levavam um objeto consigo. Estavam perfeitamente ocupados fisicamente. Pois o objeto era também o ponto de partida para a própria viagem que iam fazer. No início nós era necessário decidir qual dos percursos cada espectador iria fazer, e nós não queríamos que essa escolha fosse racional. Queríamos que fosse uma escolha sensorial para que se partisse perfeitamente do zero. Então, no início, cada espectador escolhia um objeto diferente e esse objeto é que decidia o percurso que iria fazer. O resultado foi bastante bom. Tivemos sempre imensa gente, tivemos mais gente, se calhar, do que aquilo que nós conseguiríamos comportar. As pessoas gostaram bastante, houve várias que fizeram várias vezes dentro do nosso limite de possibilidades. E foi muito curioso que havia uma sensação de euforia que gerava nos próprios espectadores. Inclusivamente, nós também, para percebermos como é que isto funcionava, no final dávamos um inquérito a cada um dos espectadores, para lhes perguntar como é que tinha sido a experiência e perceber o que é que eles tinham sentido, o que é que tinha sido claro, o que é que não tinha sido claro, o que é que tinham gostado mais, o que é que tinham gostado menos. E, em regra geral, nós tivemos assim, uma espécie de maiorias albanesas de que as pessoas adoravam. Aquilo que se queixavam mais era ter de preencher o inquérito no final. E faz algum sentido, porque a experiência suscitava uma tal adrenalina e envolvimento emocional que, de repente, terem de se sentar e começarem a pensar no que é que lhes tinha acontecido era algo que não queriam, claramente. Tenho muitas coisas interessantes a acontecer atrás de mim, mas ok. Em seguida fizemos a mesma experiência queria me esquecer de uma coisa, que era... Isto era um percurso individual feito às escuras. E o que acontecia era que vários espectadores achavam que estavam a ser filmados. Nós não tínhamos meios para os filmar, nem sequer tínhamos particular interesse em filmá-los, mas o facto de eles estarem a fazer este percurso sozinhos, sentirem esta tecnologia em cima deles, de estarem a ouvir esta voz, gerava uma estranha percepção de que estariam a ser vistos, que estariam a ser filmados. Mesmo os próprios atos que faziam, para eles fariam muito mais sentido se sentissem observados. E eles tinham de fazer atos bastante estranhos. Havia pelo menos um dos percursos onde eles tinham de fazer um ritual mágico. E isto causava-lhes realmente uma percepção estranha de que aquele ato só faria sentido visto por alguém, feito apenas por eles próprios, individualmente, sem testemunhas. Era um ato que se tornava inexplicável. E isto ainda era mais óbvio, porque no final, se
os espectadores não queriam ter de preencher inquéritos, tinham uma necessidade louca de partilhar a sua experiência com outras pessoas. Então o que acontecia no final era que geravam-se ali conversas intermináveis no final. Tínhamos de afastar os espectadores para permitir que os outros entrassem. Já? Ok. É que eu tinha de falar mais duas, mas ok. Olha, o despertador, Estamos com grandes problemas tecnológicos, não é? Isso dá mais um minuto, David. portanto, não, mas eu acho que as infelicidades da tecnologia possibilitam Ok, obrigado. Posso ir tentando? 2 Sim. minutos. Ok. Posso mostrar depois também no final das imagens, se for preciso. Fizemos uma experiência a seguir aqui em Lisboa. Originalmente era para ser um formato mais parecido com o que tínhamos feito, mas por contingências várias acabámos por decidir fazer no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. Durante o dia, enquanto o jardim estava aberto com o público. E isto gerou um efeito bastante diferente. Nós seguimos mais ou menos o mesmo modelo, temos aqui a Wanda e o Jesus que participaram, que são testemunhas, mas houve esta transformação de ser à luz do dia, de ser num espaço público onde havia pessoas que estavam a fazer estes percursos com os auscultadores e havia pessoas que estavam simplesmente a visitar o jardim, transformava radicalmente a experiência. Era também um espaço muitíssimo maior e muito mais amplo, porque era um jardim. Então deixa-me... Pronto, isto é o do jardim. Pronto, tens mais 1 minuto além dos 2 minutos. Olha Jesus. Pronto, mas estão a ver aqui, era um mapa que nós apresentávamos, que tem um mapa do jardim, porque este espaço era tão grande que nós precisávamos ter um mapa que entregávamos aos espectadores, mais material para eles usarem, e tínhamos de ter placas espalhadas para ajudar a identificar o espaço, e mesmo assim foi nítido que era mais difícil a navegação neste espaço do que na casa às escuras, porque havia muito menos marcadores que orientassem neste espaço gigante. Houve também uma necessidade, curiosamente, as narrativas que foram propostas eram bastante mais contidas, mas acabavam por ser mais cenografadas, ou seja, viviam muito mais desta diferença ténue entre a realidade de haver pessoas a visitar este espaço durante o dia e a ficção que era criada sobre os mesmos espaços. E era muito curioso que, neste caso, os espectadores sentiam-se já a ser observados, porque eles estavam marcados como tendo smartphones, estando a ouvir, interagiam com estes símbolos estranhos, como podem ver aqui, do código QR. E este envolvimento acabou por ser bastante diferente. Tivemos muito mais espectadores a perderem-se, justamente porque o texto acabava por não corresponder ou seja, nós não tínhamos texto suficiente que conseguisse cobrir esta área gigante do jardim. Eu próprio passei 2 semanas no jardim, acho que só passava uma semana é que não deixei de me perder lá dentro, tão grande que era. Inclusivamente houve situações de pessoas que se perderam, houve até uma situação algo estranha, nos audiólogos há sempre situações estranhas, não há volta a dar, mas houve uma espectadora que se perdeu de tal forma que ele andou 2 horas às voltas e acabou por não fazer nada, porque conseguiu falhar tudo. Isto era o nosso espaço de trabalho, lá no Jardim Botânico. Nós fizemos ainda uma terceira experiência, mas eu não vou falar dela agora porque já não tenho tempo. Mas eu só queria rematar, concluir, que foi muito curioso toda esta experiência porque revelou várias hipóteses na relação entre o espaço, o texto e a própria ideia de ação. O facto de que as pessoas faziam coisas e estavam envolvidas ativamente naquilo que acontecia gerava nelas uma espécie de integração na própria história que as imbuía de uma emoção bastante forte. Neste caso, acaba por confirmar um bocadinho as ideias de Michael Bakhtin, que diz que a ação é aquilo que permite à pessoa estar presente no mundo. E realmente aquilo que as pessoas faziam era aquilo que as tornava presentes
Não era apenas a contemplação ou apenas o facto de estar das suas circunstâncias. Esta euforia tinha, no entanto, o contraste que fazia-as perder a noção de pormenor em torno de si. Muitas vezes as pessoas não se apercebiam de pormenores gigantes à sua frente. Acho que talvez também tenha contribuído para algumas pessoas terem perdido, mesmo tendo um mapa, porque a noção de pormenor era completamente abafada, tendo em conta a necessidade de fazer coisas, de agir. Portanto, perdia-se a contemplação, por assim dizer. E depois havia também este fenómeno bastante curioso havia, por um lado, uma vontade de ficcionalização, havia formas muito diferentes de lidar com isto, havia pessoas que se entravam de tal forma no percurso que se perdiam nele, havia outras pessoas que tentavam resistir a ele, mas havia uma espécie de confronto com aquilo que lhes era apresentado que nunca era neutro. E a necessidade também, depois desta experiência, traduzir-se em texto, traduzir-se em algo que era narrado, que era partilhado pelos outros, no instante, ou às vezes mais tarde. Eu tinha, às vezes, passado 2 semanas, pessoas que vinham falar comigo, contar o que é que lhes tinha acontecido, como se tivesse tornado realmente uma experiência real, algo que fazia parte das suas próprias vidas, e sendo que algumas destas narrativas eram mesmo bastante fora de qualquer tipo de experiência real que a maior parte de nós tenha. Eram já muito próximo de uma noção de ficção muito ficcionalizada. Mas o próprio gesto de fazer e de escolher tornava estes percursos e esta experiência muito mais real.